você, se vencer, vai sentar. Amém. E por isso que Ele tem ódio de você, de mim. Nós mentimos, roubamos, nos prostituímos, fizemos tantas coisas erradas. E olha onde estamos. Deus se compadeceu de mim e de ti. E Ele decidiu dar uma chance para mim e para você. Aleluia. É por isso que o diabo tem Glória a medo de Deus. ti. Aleluia. Então tudo o que é concernente a Deus, que é para nos trazer de volta para a eternidade com Deus, Ele luta fortemente para impedir. Mas em nome de Jesus, Ele não vai vencer a igreja de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero agradecer a todos. Agradecer primeiro ao Senhor Deus por esse privilégio de estar juntamente e novamente com todos vocês aqui. Saudá-los com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao nosso amado evangelista que esteve aqui iniciando. Agradecer a todo o corpo de obreiro, toda a liderança desta casa. Aleluia. Em nome de Jesus, nós nos agradecemos e honramos a todos em Cristo. Somos indignos de estar aqui à frente, mas eu gostaria de fazer uma oração antes de começar. Glória a Deus. O Senhor, Aleluia. Ele nos trouxe algo aqui para trazer para os amados. E eu sei que o alimento de Deus, ele é muito forte para mim e para a tua alma. E você precisa e eu preciso dele para ir para o céu. Glória a Deus. A nossa estrutura e matéria tem que ser celestial. Porque diante de Deus só permanece quem tem a natureza celestial de Cristo Jesus. Não tem como sobreviver perante Deus Pai. E você está se preparando para estar diante de Deus Pai. Amém. Aleluia. Então vamos orar comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Pai, diante da tua presença, os teus anjos poderosos, Senhor, estão aqui, Pai. A tua presença, Senhor, está aqui entre nós. O teu Filho glorioso está aqui entre nós, Senhor. O teu servo, Senhor, tremendo e sublime está aqui conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, por todos nós. Pai, nós somos indignos de estar diante de ti, Senhor. Nós não merecemos a tua ajuda e a tua graça. Mais uma vez mais, Senhor, amor aqui está aqui com todos, implorando o teu sangue sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, toda ação das trevas para impedir e bloquear, toda ação da carne e da debilidade humana que está atuando e porventura venha atirar para tentar impedir que se cumpra aqui a tua vontade plenamente em nome de Jesus. Nós destruímos e tornamos úteis as suas ações e que os ouvidos espirituais e o coração, Senhor, os olhos se abram para ver e ouvir a tua voz e receber de ti o pão que desce do céu. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de todos aqui e nos ajuda a atuar, nos ajuda a ouvir a tua voz, a glorificar o teu nome, a te adorar. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Abra, por favor, a sua palavra, a sua Bíblia, comigo no livro de Ezequiel. Aleluia. Ezequiel, capítulo de número 33. Jesus. Ezequiel, capítulo de número 33. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus do céu. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Ezequiel, capítulo de número 33. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem
para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção, a advertência será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra, advirta-os em meu nome, quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo de Jacó. Você está ouvindo aqui a passagem do ofício dos sentinelas de Deus. Aqui Deus mostra os profetas. Os profetas, aleluia. Deus colocou o profeta Isaías, Ezequiel como sentinela. O sentinela, ele é posto para vigiar, para observar quando se aproxima o perigo, quando os exércitos eles vinham atacar. Nós sabemos que antigamente as guerras eram travadas homem a homem, espada a espada, olho no olho, e tinha que colocar sentinelas entre as cidades em pontos altos estratégicos, de forma que se algum inimigo, algum país alheio, algum país adversário estivesse se aproximando ou uma fração daquele país, aquele sentinela estava e avisava logo as forças de segurança. Dessa forma, aquela nação, aquele povo, aquele vilarejo, ele escaparia do extermínio. Repita comigo: extermínio. Extermínio. Você já entendeu a mensagem? Há um inimigo vindo. Aleluia. E ele está vindo para exterminar. Aleluia. Mas Deus colocou o seu Espírito Santo sobre nós. E esse Espírito Santo entrou dentro dos seres humanos e constituiu esses seres humanos como atalaias. Ele constituiu a igreja em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu e se entregou por homens, e todo aquele que nele crê, a condenação já não está sobre eles. Glória a Deus. E agora eles não podem mais ser condenados. Todavia aqueles que não creem, a Bíblia diz, já estão condenados. Sobre eles o extermínio permanece. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus colocou a igreja dele aqui na terra. E ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Aleluia. A igreja não fica em trevas. Deus encheu esta igreja do seu Espírito. Quando Jesus estava partindo, ele disse: não vos falarei mais, porque agora vocês não podem suportar. Mas eu rogarei ao Pai, eu vou, mas rogarei ao Pai para que Ele vos envie o Espírito Santo. E este Espírito Paracleto, Ele vos ensinará e vos guiará em toda a justiça e verdade. E
e Ele vos falará daquilo que tem recebido de mim do Pai. O que o Pai passa para o Filho, o Espírito de Deus vai passar para a igreja. E esse é o aviso de Deus para a sua igreja. Há um aviso para a noiva dele, e este aviso está diante dos seus olhos e dos meus olhos. O Senhor está dizendo: o extermínio, filho, o extermínio. Mas de que o extermínio? O extermínio do pecado, o extermínio da injustiça, o extermínio da maldade, o extermínio da mentira, o extermínio da corrupção. Vai ser destruído, vai ser aniquilado. A inveja vai ser extirpada. A falsidade vai deixar de existir. O governo de Lúcifer vai cair. Os seus servos, os seus filhos cairão com ele. Os seus adeptos, os falsos profetas, os falsos cristãos, os falsos mestres, os cristãos mornos, os inimigos de Deus, que escolheram a sua carne, que escolheram andar nos seus próprios caminhos, que escolheram lutar abertamente contra a palavra de Deus, que escolheram o caminho da rebelião, que escolheram o caminho do desprezo a Deus. Eles vão cair, eles têm que ser julgados. E o Senhor, Ele avisa a sua noiva e avisa esta geração: chegou o tempo, e está diante do seu olho. O seu olho está vendo, a sua mente está compreendendo, porque Deus permitiu. Mas não se preocupe que alguns entre nós não podem compreender. Não se preocupe com eles. A salvação é individual, o juízo é individual. Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Aleluia! Não se preocupe se alguém não consegue entender. Não se preocupe se alguém não consegue viver uma vida de oração. Se preocupe com você. Brilhe a sua luz. Brilhe a sinceridade do seu coração. Conquiste você o coração de Deus. Porque você vai ver aqui na palavra que Deus, quando Ele vier, Ele vai procurar seres humanos que estão na condição de arrependimento sincero, que estão andando em temor, que são verdadeiros, que são autênticos, que são genuínos, que são humildes. Deus, Ele não vem, Ele não é atraído por multidão, por beleza humana, por falar bonito, por terno, por dinheiro. Deus é atraído por Jesus Cristo, onde brilha Jesus Cristo, onde a vida de Jesus está, onde o sangue de Jesus está, onde a nova criatura se encontra. Isso atrai a presença de Deus. João capítulo 14 e versículo 21, Jesus deixou escrito: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aqueles que me amam, estes que guardam os meus mandamentos, são os que me amam. E eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada, nos manifestaremos a eles. Deus está vindo para habitar e se manifestar, se revelar na sua totalidade a filhos que o amam e o obedecem com sinceridade. Ele está vindo buscar tesouros na terra agora, tesouros para levar para o céu, para pisar na cidade santa, pura, ouro, pedras preciosas. Gostamos de carros, riquezas. Quem não gosta? Eu gosto. Eu sei que você gosta também. Lá tem tudo para você. Aleluia. Você está indo para a eternidade com Deus. E esse é o aviso dele. Agora eu quero continuar lendo para você. Olha o que ele avisa aqui. Para todos nós. O 9. Entretanto, se
Se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Deus está mostrando claramente aqui dos atalaias dele, os pastores, os profetas verdadeiros, os filhos fiéis têm uma responsabilidade hoje. Eles têm que avisar, eles têm que dizer para o povo da terra, para o ímpio, que o rei deles, o criador deles, marcou um dia, marcou uma geração para ser a última, para libertar o homem da angústia e do sofrimento. E você e eu sabemos que nós estamos na última geração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Significando dizer, a corrupção, os vícios que agora estão nos escravizando. Esse é o recado de Deus para mim e para ti. Aleluia. Em outras palavras, Ele está dizendo agora aqui: escutem, por favor, porque esta palavra é verdadeira. Passará o céu e a terra, mas ela não vai passar. Aleluia. Ele prometeu liberdade, Ele prometeu irrepreensibilidade, Ele prometeu e disse que o pecado não prevaleceria, Glória a o Deus. diabo não prevaleceria, significando dizer que a escravidão de Satanás sobre a minha e a tua vida, ela vai deixar de existir nesta geração. Glória a Deus. Chegou a hora e o tempo em que aqueles invocarem ao Senhor serão salvos. Aleluia. Aqueles que implorarem a ajuda dele, que o buscarem de todo o coração como nunca antes. Esse é o recado dele para mim e para a tua vida. Em outras palavras, meus filhos, escutem-me por favor. Antes de eu derrubar o reinado de Lúcifer e de Satanás e do pecado, o domínio dele na vossa vida e desse mundo, eu vou libertar todos aqueles que invocarem o meu nome. Eles serão salvos, serão libertos do pecado. Eu darei a eles força para vencer. Deus está dando o recado. É hora de nós pegar a última ajuda, os últimos momentos de paciência dele para comigo e contigo, porque ele precisa fazer a humanidade parar de chorar. Glória a Deus. Aleluia. Ele não criou o homem para estar sofrendo, ele criou o homem para andar com ele, para refletir a glória dele, a imagem dele, a semelhança dele. E ele aspira por andar comigo e contigo. Olha, você e eu não vemos Deus como Ele é. Não olhamos, não podemos ver Ele como Ele é. Mas Ele está dizendo em outras palavras aqui: filho, você está sendo preparado para me ver como eu sou. Aleluia. Eu sou, e é um privilégio. Um privilégio. Então Ele mandou sua igreja avisar. Avisa eles. Aleluia. Ele está me avisando e te avisando. Santo, santo, santo é o nome de A esperança para mim e para você. glória. Mas não há para os anjos caídos, não há para Lúcifer, Glória a Deus. não há para o injusto, não há para aqueles que permanecerem. Observe bem, eu vou continuar lendo. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então podemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer.
Ó nação de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo que Deus ama, a nação de Israel, Ele está mostrando como é que Ele vai julgá-los, como é que Ele age com a raça humana, como é que Ele age comigo e contigo. Ele está clamando para mim, para você, para esta geração, a geração mais podre de toda a história da humanidade. Nunca houve tanta corrupção como hoje, tanta falta de amor como hoje, tanta mentira como hoje, tanta promiscuidade como hoje, tanta exaltação da lascívia. E você sabe que a prostituição é imoralidade sexual. Se não me falha a memória, está no livro de Provérbios, capítulo 22, eu não lembro ao certo, no versículo 14, está escrito assim: a imoralidade, o adultério, é uma armadilha na qual o Senhor conduz, em outra linguagem, lança, joga, faz com que caia todos aqueles que estão debaixo da ira de Deus. E você observa uma geração que ovaciona a lascívia, a sensualidade, a exposição dos seus corpos, querendo se exibir e atrair a atenção do outro pela sua sensualidade, sua beleza. Quando você vê, e quando Deus olha para isso, Ele abomina, está debaixo da ira dele. Observe a armadilha de Satanás que lançou sobre esta terra. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: lembre-se, o meu prazer é que o ímpio viva. E Ele veio para me ajudar e te ajudar. Observe, antes de Deus limpar a terra, Ele dá esses conselhos aqui. E eu quero continuar lendo para que você veja como Deus procede. O 12, ele fala assim: por isto, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas justas nada será lembrado, de suas ações justas nada será lembrado, ele morrerá por causa do mal que fez. Escute, Mateus 24: e o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Escute, se você anda na presença de Deus e é justo, não deixe o teu amor esfriar. O Senhor está te dizendo: meu filho, que nesta geração você tem que ser fiel até o fim. Olha aqui, em outras palavras, Ele está dizendo: eu sou imparcial. Permaneça de pé. Não ceda ao diabo. Não ceda. Não ceda. Você tem que ficar de pé. Se você desistir, as suas justiças não serão lembradas. Deus não vai passar a mão na tua cabeça e na minha cabeça. O diabo vai te tentar. Mas lembre-se, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, e foi o próprio Deus que colocou ele lá pelo seu Espírito Santo, o diabo, no momento mais difícil que Jesus estava, ele sentiu fome, a sua carne pediu comida, mas Jesus olhou para o diabo e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escute e entenda aqui, por favor. O Senhor está dizendo aqui para os justos, para aqueles que pretendem ir para o céu, para aqueles que vão escapar, para aqueles que não são apenas chamados, mas eles são escolhidos. O Senhor está dizendo aqui para mim e para você: meus filhos, olhem, a carne de vocês vai desejar comer, vai desejar se alimentar, vai desejar satisfazer os desejos dela, mas lembre-se, a resposta que eu dei para Satanás, para a carne minha, foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse: uma comida tenho para comer, e a minha comida é fazer
morte, o Senhor está dizendo: você perderá a sua coroa. O diabo roubará a sua coroa. Ele vai conseguir roubar em você o corpo de Deus. 1 João capítulo 3 está lá: seremos semelhantes a Ele, como Ele é. O corpo de Jesus foi também conferido a você, se você vencer. Aleluia. Não perca a sua coroa. Não desfaleça. Não brinque com a tua carne. Não brinque com isso. O diabo não está brincando contigo. Deus está me olhando e te olhando. Ele está sendo bem sincero aqui comigo e contigo. Você observa, ele foi bem claro: o justo, se ele desistir, ele será culpado, vai ser julgado como culpado. Seja firme. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Siga com a cruz, siga com a obediência. Olha o que ele fala. O 13, quero ler o 14. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá. Mas se ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Aleluia. O Senhor está dizendo para aqueles que ainda continuam na mentira e no roubo e na injustiça e nas práticas da sua carne, Ele está dizendo: você ainda consegue me ouvir? Se os teus ouvidos ainda conseguem entender o que está sendo dito aqui, escute, escute, escute. Isso aqui é bíblico. Vou repetir novamente. Nem todos podem ouvir e compreender isso aqui. Mas se você compreende, o Senhor está dando um recado para você. É para você que ainda tem sinceridade no coração. É para você que ainda almeja ser sincero com Deus. É para você que o diabo está te humilhando e está te escravizando nos vícios, na mentira. Para você que anda na injustiça ainda, mas você tem sinceridade no coração e está pedindo a Deus ajuda, implorando, está se esforçando e cai, levanta. Mas você está implorando, Ele está dizendo para você ainda há chance. Então busque, pare de pecar, peça minha ajuda, clame, implore, se arrependa, deixe de praticar e olha o que vai acontecer com você. Ele está dizendo: você vai viver, você vai viver, se abandonar o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. O extermínio está vindo. E agora você observa a nação de Israel. Deus prometeu que iria voltar-se para Israel. Ele terminaria com a igreja e depois ele voltaria para a nação de Israel. Ele vai salvar os judeus. Romanos capítulo 11. Abra comigo para você verificar isso. O que está vindo agora? Romanos capítulo 11. Do versículo 25 em diante. Olha o que ele diz: quando Deus acabar conosco, de me preparar e preparar você, a igreja,
todos aqueles que não são judeus de natureza, israelenses de natureza, Deus vai voltar-se para eles. E então Deus vai julgar aquela nação. E eles vão enfrentar um sofrimento como nunca antes. Eles vão enfrentar o juízo de Deus, porque eles rejeitaram Jesus, o Messias deles. Eles desprezaram o Messias deles e eles falaram com suas próprias bocas: que caia sobre nós a culpa. Ai, eles assumiram a culpa pelo martírio de Jesus. Agora você imagina um pai, se coloque no lugar de Deus, vendo israelitas, seres humanos, batendo no rosto do seu filho, espancando, arrancando os pedaços dele, cuspindo nele, zombando, o maltratando, causaram um sofrimento tão grande sobre o Filho de Deus, qual nenhum outro homem pode enfrentar tamanho sofrimento, que ele chegou a transpirar sangue. É o estado mais intenso de angústia. Agora você imagina Deus lá em cima no céu, olhando para seres humanos fazendo isso. Se coloque no lugar dele. Imagine que você está vendo o teu filho assim. Você imagina como que Deus está se sentindo. Deus prometeu se vingar. Ele disse que iria se vingar disso. Mas antes da vingança, Ele precisa preparar a igreja, tirar ela da terra, colocar na segurança do céu, para poder destruir o reinado de Satanás e punir a humanidade por todos os seus pecados e delitos. E quando Ele disse que ia fazer isso, quando Ele fizer isso, Ele volta-se para Jerusalém, para os judeus. Nesse momento a igreja não está mais aqui. O arrebatamento já aconteceu. E olha aqui, olha isso que está escrito. Do 25 em diante. Irmãos, Romanos 11, 25 em diante. Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Escute agora aqui. Aqui Deus está falando: Israel todo vai ser salvo. Aquele país lá, aproximadamente 9,9 milhões de seres humanos lá estão vivos. Aquele povo, Deus ama. Deus ama Israel. Deus escolheu eles. E Deus prometeu libertá-los. Mas antes de libertá-los, eles vão ser julgados e enfrentar a época de maior tribulação sobre a terra. Será tão difícil que nessa época, vocês lembram, está escrito que vai ser solto o Abaddon, o anjo do abismo, e ele vai causar tormento com um exército de demônios sobre a terra. E os homens vão desejar a morte durante 5 meses, e eles não vão poder morrer, porque Deus dará ordem à morte para não chegar na humanidade. Demônios materializados sobre a terra. Olhe para o seu irmão. Pode olhar. Você vai estar vendo demônios ao vivo e a cores. Se você ficar aqui nesta época, o Senhor está dizendo: cuidado, filho. Esta é a época do extermínio. Você tem que sair da terra. Eu vou tratar com o meu povo. Ele está falando para mim e para você: eu vou tratar com o meu povo, com Israel, o povo que eu amo, que eu escolhi. Eu estou terminando com vocês, gentios. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou terminando com vocês,
gentios, todas as nações da terra são gentios. Deus está terminando o plano dele com os gentios, para voltar-se para Israel. Vocês estão vendo Israel cercado? Vocês estão vendo a Rússia prometendo o holocausto nuclear? Isso está descrito em Ezequiel 28, a guerra de Gog e Magog, se não me falha a memória. Você está vendo a Bíblia se cumprindo diante dos teus olhos. E Deus manda a sua igreja, pelo seu Espírito Santo, avisar a todos: preparem-se para sair da terra. Preparem-se em justiça e santidade, para escapar daqui em segurança, para ir para a boda do Cordeiro de Deus. Porque aqui nesta terra, Deus vai se degladiar com Lúcifer e o seu governo para cair, para libertar a terra. Aí você olha, mas isso parece um filme? Não, é bíblico. Olha o que Deus diz antes dele começar a falar isso. Olha o que ele fala. Ele puniu Israel. Israel vai enfrentar esse sofrimento. Que sofrimento é esse? Eu vou entrar e vou dizer para os amados, para vocês verem o que está se passando sobre a terra agora. É um extermínio da corrupção. Haverá extermínio, haverá holocausto. Bilhões de seres humanos vão morrer. E não adianta se esconder, porque não tem como se esconder. Deus precisa parar com o sofrimento, e só tem uma forma de parar com o sofrimento: é aniquilar o pecado. E agora onde está o pecado? Está na carne do ser humano. Ele precisa eliminar todos aqueles que permaneceram na carne, como adeptos de Satanás. E ele vai fazer isso. Aí olha o recado que ele diz para mim e para você. Olha o que ele diz, Romanos 11 e o 21, ele fala assim. Antes dele fazer isso, dele voltar-se para Israel, ele diz isso aqui: está certo. Ele falando para mim e para ti, diretamente para nós como igreja na terra. Ele avisa isso aqui: filhos, está certo, ó noiva gentílica, que habita a terra agora. Ele avisando. Eles, Israel, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. 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 Deus dá uma ordem para a igreja gentil, para mim, para você. Ele está dizendo: me tema, me respeite, me honre, escolha me amar. Em outras palavras, ele está dizendo: não brinque, não despreze os meus avisos, não despreze a minha ajuda, não despreze a minha paciência, porque o meu povo que eu amei, em outras palavras, ele está dizendo: Israel, eles me desprezaram quando eu vi, e foram eles que me mataram meu filho. É o que ele está querendo dizer para mim. Por que mataram ele? Porque odiavam a justiça, escolheram o pecado, então mataram o Filho de Deus. Viviam nas trevas e não queriam se arrepender. O Senhor está dizendo: tomem eles como exemplo, preste atenção no que eles têm que passar agora, para que vocês também não passem junto com eles. Igreja gentílica, tenham atenção no que está sendo dito e me temam. Seres humanos, me temam. É a ordem de Deus para você. Rico, pobre, poderoso, sábio ou não, Deus está dizendo: me tema. E aí ele fala o 21: pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Deus está dizendo: se você brincar agora,
você vai ter que encarar a severidade de Deus. Toda a ira de Deus por cada aborto, por cada mentira, cada pessoa que sofreu e foi morta e assassinada, cada sangue que está clamando, e a dor do próprio Filho de Deus. Deus está vindo para vingar. E Ele está dizendo a você: filhos, prepare-se para sair daqui. Lembre-se que eu sou justo. Vocês foram criados para andar comigo. Vocês têm que sair daqui. Por quê? Olha o recado dele aqui. 1 Coríntios 10 e 11. Israel vai ser obrigado a passar por algo. E eu vou ler aqui. E esse algo, antes de eu falar, eu vou dizer para você o que Deus diz para nós agora. 1 Coríntios, capítulo 10 e o 11, olha o que ele diz. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para quê? Não caia. Cuidado. O Senhor está dizendo: o extermínio está chegando. Aí alguém acha que é história de filme. Agora olha aqui. Zacarias capítulo 11. Olha aqui começando. Zacarias 11, ele diz assim. Aliás, Zacarias capítulo 13 e 8. Olha o que Deus vai fazer. Porque Israel não deu ouvido a esses avisos aqui. Quando chegou o tempo deles, esse povo que Deus ama tanto, que Deus respeita tanto, Deus vai julgá-los. E ele deixou uma profecia em Zacarias 13, 8, ele fala assim: para todo o povo de Israel, em toda a terra 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia a terça parte permanecerá, avisa o Senhor. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela clamará: Yahvé, o Senhor, é o meu Elohim, Deus. Sabe o que Deus disse aqui? A nação de Israel, cerca de 9,9 milhões de habitantes. Deus está dizendo: igreja gentílica, esta nação lá, porque rejeitou Jesus, porque ouviu a palavra que vocês estão ouvindo hoje, porque escolheu o pecado, eles agora vão enfrentar o juízo de Deus. 2/3 deles é aproximadamente cerca de 6,6, se não me falha a memória, alguém me corrige, milhões de seres humanos, daqueles que estão vivos, vão ser assassinados cruelmente nesta geração. Escute, considere a severidade de Deus. Se você não der atenção à palavra dele, mas bondade para você que permanecer na prática da justiça. Israel vai enfrentar um holocausto agora. Aquele povo que você está vendo ali, quase todo ele, a qualquer momento, quando Deus tirar a igreja, as nações inimigas vão rodeá-los, como você está vendo, já está fazendo, já estão se comprometendo para destruí-los. E você vê Israel agora em desespero. A qualquer momento eles vão ter que se defender. E eles vão chegar no ponto em que a destruição vai ser tão grande, que olha a profecia, Oséias 5 diz, e o 15 diz assim: então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa, e eles buscarão a minha face em sua necessidade, e eles me buscarão ansiosamente. É a profecia. Deus veio, eles rejeitaram, o Senhor voltou, e agora vai entregar eles a um terrível, um juízo.
nesse tempo aqui o anticristo está na terra. Apocalipse capítulo 13. Todos que habitam esta terra, cujo nome não está escrito no livro da vida, vão adorar o diabo à besta. Ninguém compra, ninguém vende sem ter esse sinal. Todos serão caçados. Deus autorizou. Daquele povo que lá está, cerca de 3,3 milhões de pessoas, apenas vai sobrar. E desse povo, o Senhor está falando aqui para nós. Não importa se você não conseguir acreditar, não se preocupe. Não se preocupe. Tem que ser avisado, porque está chegando. Não importa. Deus precisa pôr o ponto final no sofrimento. Não importa. O sofrimento é por conta do pecado. Você que está gemendo por amor a Cristo, você que carregou a tua cruz, o Senhor está dizendo: ó, está chegando a hora de acabar. Eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Mas para vocês que estão titubeando, lembre-se, eu prometi preparar meu povo e salvá-los. Eu vou me voltar para Israel. Vocês agora têm que estar prontos, porque o anticristo vai ser liberado. E para ele ser liberado, a guerra nuclear tem que começar. E quando a guerra nuclear começar, Israel vai enfrentar uma dizimação, um holocausto. Tudo que Hitler fez vai ser refeito novamente. Só que Daniel 12:1, quem achar pode ler, por favor. Daniel 12:1 está escrito, pode ler em voz alta quem achar. Miguel, vai ser tão terrível aquele tempo, quando a igreja sair da terra, que Miguel tem que descer. Os anjos mais poderosos de Deus têm que descer. Joel capítulo 2 vai se cumprir. E você vê lá que há um exército de Deus que desce para a terra. Por quê? Porque o tempo de angústia será tão grande. Deus começa a soltar os demônios que não estão soltos, para que eu e você consiga sobreviver, vencer o pecado. Porque se eles forem soltos agora, aí você não consegue vencer o pecado. Então Deus deixou eles presos para dar tempo de nós se preparar. Mas Ele disse que eles vão ser soltos. Eles vão ser soltos. Por isso, pode ler, Miguel desce e olha o que acontece nesse tempo. Esse tempo você não pode estar aqui. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia a Deus. O Senhor me ajuda e te ajuda. Mateus 24. Eu quero ler com você. E a boa nova do reino será pregada pelo mundo. Olhe nesse tempo. Pelo mundo. Para que todas as nações a ouçam e depois virá o fim. O 15. Neste tempo, o Senhor tirou a igreja. Miguel desceu. Está protegendo Israel. Israel está sendo dizimado. Nesse momento, o arrebatamento aconteceu. Apocalipse capítulo 6, o finalzinho começou a se cumprir. O quarto cavaleiro, nos primeiros minutos, 1 bilhão de seres humanos já partiram para o inferno, vivos. O anticristo assume. Um terremoto global aconteceu. A terra está completamente destruída. Os homens perderam a capacidade de raciocínio, porque é o Espírito Santo que dá. Mas ele saiu. Ele vai ficar agora restrito a algumas pessoas. As 2 testemunhas, os 144 mil judeus. O mundo está numa loucura. Deus libera a besta. E agora olha o que ele fala para aqueles que estão sobre esta terra. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível, a respeito da qual falou o profeta Daniel, colocado no lugar santo, que o leitor tome nota. Então aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas da Judeia.
Aqueles que estiverem no terraço superior não devem nem mesmo entrar em casa para arrumar a bagagem antes de fugir. Fugir! Olha o que o Senhor está dizendo. Fugir! Aqueles que estiverem no campo não devem voltar em casa para apanhar roupa. Ai das mulheres grávidas e daqueles que tiverem filhos pequenos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado, porque haverá perseguição tal como nunca se viu em toda a sua história, e nunca mais se verá outra vez. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, porque haverá perseguição tal como nunca viu em toda a sua história e nunca mais se verá outra vez. De fato, se aqueles dias não forem encurtados, a humanidade inteira se perderá. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém disser o Messias chegou em tal lugar, apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantaram falsos cristos e falsos profetas que farão milagres maravilhosos de tal maneira que, se possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Lucas 21. Escute, por favor. Não brinque agora. Deus está mostrando a história desta geração. A humanidade inteira já estará diante do terremoto global. O anticristo vai assumir. Você tem dinheiro? Não vale de nada mais. Se você quer continuar tendo, o Senhor Deus está dizendo, Apocalipse capítulo 3, se quer continuar tendo dinheiro, vai ter, se sobreviver ao terremoto e à bomba nuclear, o início do conflito nuclear, se sobreviver, você vai ter que botar a marca e adorar o diabo. Você já viu a possessão demoníaca? Colocou a marca. É isso que vai acontecer. Acabou. Está condenado. O demônio habita. E aí você vai ver que o filho vai olhar para o pai. Se você estiver aqui, você vai ver isso com seus olhos. Quando ele aceitar a marca, o filho vai olhar para o pai que amava tanto. Ou o pai vai olhar para o filho que amava tanto, a mãe, vice-versa. Quando colocou a marca, você vai ver. Se você estiver aqui, não queira estar aqui, você vai ver que é outra pessoa. E aquele mesmo ser é quem vai torturar o pai ou a mãe e arrancar a sua cabeça. Não brinque, não fique aqui. Não se perca por causa do teu dinheiro. O Senhor está dizendo, fuja. Nessa época Ele está dizendo, ó, quando vocês veem o anticristo assentando lá no templo em Jerusalém, ele dizimou Jerusalém inteira, e apenas alguns sobraram, menos de 3,3 inteiros, e a humanidade inteira já foi praticamente quase que dizimada. O Senhor está dizendo, corra para os montes. Com Daniel capítulo 11, vão ser caçados, os homens serão caçados, o anticristo vai caçá-los, o exército dele vai caçá-los, e quando eles forem encontrados, serão acrisolados, queimados, assados. Antíoco Epitaço, ele fez o que o anticristo vai fazer. Você acha que o ser humano é mau? É mau, mas a maldade que está vindo nunca chegou sobre a terra. Tudo de mal que nós vimos e ouvimos falar nunca chegou perto do que vai vir agora. O nível de maldade está vindo por permissão do próprio Deus. Nunca chegou aqui. Se você acha que o que Hitler fez é maldade, você não viu nada. Se você acha que esquartejar seres humanos, violentar suas mulheres, decapitar suas crianças, cozinhá-las vivas, como fizeram agora lá em Israel, enquanto arrancava dos filhos das mulheres grávidas da sua ventre, sem nada, sem anestesia, e colocava dentro do forno para assar ou cozinhar. Eles obrigavam as mulheres a cozinhar. Enquanto isso, eles estavam matando seus maridos. O Senhor está dizendo para mim e para você, prepare-se para sair dessa terra.
Porque Deus vai limpar ela. Mas antes de limpar, Ele precisa trazer um exército para lutar com esse nível de maldade, liberar toda a maldade, porque o homem escolheu a mentira. Amaram mais a mentira do que a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que eles não mais consigam crer na verdade e eles sejam julgados e condenados. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. O juízo vai começar. O Senhor te ama, filho, o Senhor te ama. Isso não é uma brincadeira, uma ficção. Isso não é uma ficção. Por que o Senhor permite trazer isso aqui? Somos seres humanos. Jesus morreu por você. Você precisa ir para o céu. O pecado não vai entrar mais lá. Deus precisa julgar essa terra. Deus precisa parar com o teu sofrimento. Como Ele vai parar com o teu sofrimento se Ele permite que a mentira continue? Então Ele precisa exterminar com ela. É necessário que isso aconteça. Não se preocupe, Deus é justo. Escape você. Lembre-se que Ele deixou escrito: você que é justo, permaneça na prática da justiça, que você vai ser livrado. E você que anda no pecado, se você se desviar dele, se você se arrepender, eu vou te considerar justo. Aleluia. Glória a Deus. Caso contrário, você vai morrer. Eu quero terminar aqui com isso. Pode ficar de pé. Ah, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 26. Olha o que ele fala aqui para aqueles que o amam. Ele fala isso aqui. E o 19: contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós os que retornaram ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará à luz os seus mortos. Aqui é o arrebatamento. Aí o 20 agora ele diz: eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Porquanto Yahvé, o Senhor Deus, está para sair do seu domicílio a fim de punir o crime dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus delitos de sangue. Ela não continuará a esconder os seus homicídios. Escute, Deus está dizendo: o teu Criador, meus filhos, vocês estão vendo, essa é a profecia para vocês nesta geração. Esse é o meu aviso para vocês. Eu estou vindo para julgar esta geração. Mas antes do juízo, eu vou tirar. Foi lido aqui, João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou e vou preparar-vos morada, um lugar, para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Aqui ele está dizendo: eu vou preparar para vocês um lugar, e vocês vão se esconder lá, e vou colocar vocês lá dentro. Vocês que se arrependeram, vocês que temeram meu nome, vocês que guardaram a paciência, que foram fiel até a fim, vocês serão salvos e protegidos. E eu vou descer para julgar o pecado desta geração, aqueles pecados que estão escondidos. O Senhor está dizendo: olhe o que eu estou vindo para fazer. Tudo que está escondido eu vou descobrir. Eu vou descobrir, botar para cima e vou exigir do ser humano. Chegou a hora de vocês se esconder debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Não importa se tu tem dinheiro, se tu é grande, se tu é sábio, o Senhor está dizendo: se esconda debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Cubra a tua casa com o sangue de Jesus. Essa é a ordem. Moisés diz para eles: pega o cordeiro imaculado, pega o sangue dele, passa nos umbrais das portas. Come o pão sem fermento, isso significa dizer sem pecado, sem mistura. Evangelho puro, santo e justo. Não seja morno. Oxalá
obras. Oxalá que foras quente, oxalá que foras frio, mas como tu és morno, eu vou me bater da minha boca, não seja morno. Coma apressadamente, porque à meia-noite o anjo do Senhor, o destruidor, ele virá. E se ele não encontrar o sangue, vai haver morte, extermínio de Deus, o juízo de Deus. Se há alguma coisa escondida na minha e na tua vida, o Senhor está dizendo: não há nada encoberto que não seja revelado. Tudo será descoberto. Tudo Ele está dizendo aqui: eu estou vindo para revelar. Você que matou, você que roubou, você que mentiu, você que está sendo desonesto, Ele está dando um recado para o ser humano. Ser humano, vocês que estão escondidos pelas obras das trevas, é a última chance. Se arrependam agora. Eu estou vindo para pegá-los, para puni-los. Todos os adeptos de Satanás, todos os que rejeitaram a luz de Deus, todos os que rejeitaram a palavra, vocês que matam, Ele deixou escrito: preparem-se para serem mortos. Vocês que mentem, Ele deixou escrito: preparem-se para o lago de fogo. Apocalipse 21:8. Quem achar, leia rápido, por favor. Leia rápido em voz alta. Por favor, o Senhor está dizendo para nós aqui: há uma glória para ti, há uma chance para os que querem ir para o céu. Vocês estão vendo se formando o juízo de Deus. É para esta geração. Pode ler em voz alta. Apocalipse 21:8. 21. Corra, saia logo disso. Pode falar. 21:8. 21, versículo 8. 21:8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Prepare-se. Saiam disso. É a última chance nossa. Você nasceu para o céu. Deus precisa acabar com o seu sofrimento. E não tem como acabar com o sofrimento sem que Ele destrua o governo de Satanás. O governo de Satanás opera na minha e na tua carne. E se eu e você deixar a carne prevalecer, nós estaremos ali, debaixo do jugo da escravidão do pecado. E olha lá o resultado: Deus terá que me punir, te punir. E você vai ficar aqui para a tribulação. Mas se você se arrepender, prepare-se então para ser honrado, para ser honrado em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Repita comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero morar contigo. Por favor, a tua palavra diz que aquele que invocar o teu nome será salvo. E esta profecia foi para esta geração, foi para mim, Pai. Eu quero ser considerado digno diante dos teus olhos, como um verdadeiro adorador, um genuíno filho teu que te adora em espírito e em verdade. Nesta noite eu te recebo como meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Aleluia. Jesus é fiel. Jesus ama você. Jesus ama você. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que aspiram pelo Espírito de Deus, busquem com toda a força. Lembre-se da profecia, que a glória da segunda casa, esta é uma profecia para você também, será maior do que da primeira. A casa é você. O que Moisés viu, o Senhor está dizendo: você também pode ver. O que os profetas fizeram, o Senhor está dizendo: você também pode vivenciar em maior. Jesus disse: e eles farão obras maiores do que as que eu fiz. Aleluia. Significa dizer, nada, o pecado não vai prevalecer sobre a tua vida, porque maior é o poder de Deus sobre a mim, sobre a tua vida. Peça a Deus, busque a Deus. Se tem falta de sabedoria, peça e a todos será dado. Tudo será dado. O Senhor veio para te buscar, para te levar para o céu, custe o que custar. Deus não vai perder para o diabo, e todos que estiverem nele vão vencer e já são vencedores em nome de Jesus.
Amós 4,12, a palavra do Senhor diz: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Bispo evangelista, que o Senhor continue usando-os poderosamente na ministração da palavra de Deus, acerca da verdade, acerca do que nos espera, acerca do que temos que fazer para encontrarmos com o nosso Deus. Que o Senhor sempre encha-os do Santo Espírito de Deus para ministrar a verdade. Que nunca deixe de proferir a verdade, a palavra de Deus, de um Deus que quer encontrar com sua igreja, com seu povo, a nação que Ele separou para Ele. Mas nunca deixe de falar, porque muitos pregadores hoje em dia falam só dos pós, mas deixam os pormenores que são maiores do que tudo, os contra, que muitas vezes deixamos de lado. E que o Senhor encha-os da verdade. E mesmo que isso machuque, confronte, isso é para nos fazer com que nos consertemos na presença de Deus. Que o Senhor repreenda toda ação de Satanás contra as suas vidas. Que em nome de Jesus Cristo continue enchendo do Santo Espírito de Deus, a ponto de transbordar e inundar todos aqueles que estão afastados, estão apagados, estão em trevas, daqueles que estão titubeando, e fortalecendo aqueles que estão no caminho. Que o Senhor lhes dê sabedoria, lhes dê graça, a palavra da ciência, da sabedoria, que os use poderosamente nos dons ministeriais, que os capacite e cada vez mais os use para adentrar e para ganhar reino, ganhar terreno para o nosso Deus nessa terra, e invadindo todo o terreno de Satanás, ganhando almas para o Senhor, abençoando suas vidas espirituais, sua vida sentimental, sua vida profissional, e em nome de Jesus Cristo capacitando, para que possamos encontrar com Deus assim como vós. Deus abençoe cada um de vocês. Igreja, vamos orar, agradecendo essa palavra. Deus amado, Pai bendito, em nome de Jesus, nós te adoramos, ó Pai, porque, aleluia, a verdadeira profecia é essa, Senhor, de falar, meu Deus Todo-Poderoso, que nós temos um Deus que nos espera, um Deus que almeja que sejamos a tua imagem e semelhança, um Deus que não compactua com a injustiça, e que ama a justiça, que odeia a iniquidade. É o leão, que agora é cordeiro, que já se entregou, mas voltará como leão, como justo juiz. E em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por essa palavra, por não nos deixar enganados nem confundidos, porque o Senhor não arma arapuca, o Senhor sempre avisa a tua igreja, e em nome de Jesus Cristo nós somos gratos por mais essa oportunidade. Guarda a vida do teu servo, Pai, do bispo, do evangelista, leve-os em paz para casa, dê-lhes a paz, Senhor, e ao entrarem no seu lar, Senhor, toda a retaliação de Satanás, toda a pressão do maligno, fique para fora dos seus portões, que adentre somente a tua presença. Quanto a nós também, Senhor, o Senhor nos dê, Senhor, da tua presença, nos permita repousar, meu Deus Todo-Poderoso, aleluia, descansando no teu poder, de toda pressão maligna, toda pressão do diabo nesse dia que nos perturbou, Pai. Fique, meu Deus Todo-Poderoso, para fora, bata em retirada dessa casa, e em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, porque tu és fiel, e todo o povo de Deus, em nome de Jesus, diz amém. Vamos estender nossa mão para o celeiro, e desde já agradecendo pelo nosso jantar. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por esse celeiro, Pai, por toda a boa obra que o Senhor está fazendo, meu Pai. Abençoa, Senhor, os mantenedores dessa obra. Muito obrigado pela vida do missionário Antônio Pontes, Senhor, do pastor Rogério, do missionário Antônio Portela, do Luan, meu Deus Todo-Poderoso, de todos os homens, meu Pai, que têm ido para a feira do produtor, o André, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, use eles, meu Deus, que preparam o alimento. A vida do irmão Leandro na distribuição desse alimento, Pai, e a nós, meu Deus, que participamos deste alimento, Pai, pois é o maná que o Senhor nos dá. Estenda essa bênção, Pai, a toda a casa de recuperação, ao todo lar da terra, meu Pai, até aqueles que não te servem, meu Deus, pois tu não fazes acepção de pessoa. Cuida daquele que está na rua desamparado, meu Pai, vista ele, dê um alimento, uma coberta, um bom banho, Pai, mas que ele também venha ter acesso ao teu Santo Espírito, que venha se quebrantar, se arrepender, Pai, e que possa fazer a sua morada junto contigo. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder,
a honra e a glória para todos sempre. Amém. No 3, cada um fale o seu versículo, por favor. 1, 2, 3. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Tira a sandália dos pés, do lugar que está, é terra santa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bispo, por favor, as bênçãos apostólicas. Glória a Deus. Que a graça, a misericórdia, a consolação do doce Espírito Santo de Deus, a esperança da vida eterna, o temor de Deus, a sabedoria de Deus, o sangue de Jesus Cristo permaneça hoje e para todos sempre em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Glória a Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus. Alô, Varão, uma boa noite pra você aí. Obrigado.